Boa noite, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo possa te abençoar grandemente nessa madrugada, que essa madrugada seja uma madrugada especial para você. Eu profetizo que você consiga dormir, eu profetizo que você vai sair desse leito, dessa enfermidade. Deus vai curar você em nome de Jesus, porque o nosso Deus é o Deus que faz milagre até nos dias de hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele usou os seus discípulos, os seus apóstolos, para fazer milagre, pregar o evangelho, e nos dias de hoje, nesses últimos dias, não é diferente. Deus continua usando tremendamente aquele que busca, aquele que Ele escolhe para usar nessa terra, para abençoar o seu povo. E se você é povo de Deus, não se preocupe, porque Deus tem algo especial para você. Você é especial para Deus, você não tem noção. Você é muito, mas muito especial para Deus. Você é tão especial que Deus só tinha um filho, que se chama Jesus Cristo. Mas entre Deus e o homem existia uma cédula do pecado, vamos dizer assim. Essa cédula era um documento que o homem deu tutela para o diabo para ser dominado por ele nesse mundo, quando o homem caiu no Jardim do Éden. E esse pecado, essa cédula, não permitia que o homem chegasse até Deus diretamente. Mas aí o Filho veio e morreu por nós naquela cruz. E a cédula está escrita em Colossenses. Essa cédula foi cravada na cruz. Tudo que o homem devia para o diabo foi pago naquela cruz. Nós não devemos mais nada. O próprio Satanás falou para Jesus, antes de Jesus ir para a cruz: se prostrares e me adorares, tudo isso aqui eu te darei, toda a glória desse mundo, porque a mim foi entregue. Essa era a cédula do pecado que tinha contra a gente. Mas quando Jesus ele subiu naquela cruz sem pecado algum e morreu, essa cédula foi rasgada, foi quebrada. Todos que nele crê não perecerá, vai ter vida eterna. Amém? Glória a Deus. Só que tem um detalhe, né, irmão? Para essa cédula ter efeito, você tem que entregar sua vida para Jesus Cristo. Não estou falando de entregar a sua vida para a minha religião, até porque eu não tenho religião. Talvez você até tenha uma religião. Eu não estou falando sobre religião, estou falando de entregar a vida a Jesus. Eu prego a palavra do Mestre, a palavra de Jesus. Eu não prego religião, até porque a religião condenou Jesus Cristo à morte. A religião, até nos dias de hoje, ela faz divisão entre os filhos de Deus. Porque muitos falam: eu sou da católica, eu sou evangélica, eu sou isso, eu sou aquilo. Briga. Esquece que todos nós, independente da sua religião, somos criaturas de Deus. Logo, quando aceitamos Jesus, nos tornamos filhos por adoção. Tá certo? Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 46, que diz assim: o maior no reino dos céus. Quem você acha que é o maior no reino de Deus? Você tem noção? Uma vez Jesus falou assim para os discípulos: vá até João Batista e... Na verdade que foi o contrário, né? João Batista falou para os seus dois discípulos: vai até Jesus e pergunta se é ele mesmo o Messias ou havemos de esperar outro. Jesus ficou meio chateado ali com João Batista e começou a falar: o João falou isso? Então tá bom. Começou a curar, evangelizar, pregar, libertar. Aí Jesus falou para os discípulos de João: vai lá e fala para João tudo o que você viu. E ele foi lá. E Jesus começou a falar: quem você acha que é maior no reino de Deus? Aí ele usou o João Batista como exemplo. Ele falou: o João Batista, ele é o maior homem nascido de mulher, porque ele foi o último profeta da Bíblia. Aquele profeta que ouvia a voz de Deus e falava, foi o último.
Tá? Depois disso não houve mais, igual Elias, Eliseu, Ageu, Daniel, não existe mais. Perdão. O João Batista foi o último profeta dessa linhagem de ouvir a voz de Deus, até porque o filho dele estava aqui. E Hebreus 1 fala, havia Deus antigamente falado de muitas formas, através dos seus profetas, nesses últimos dias está falando através do seu filho. Então Jesus falou, no ar não existe homem maior nascido de mulher, porém, o menor homem no reino de Deus é maior do que o João Batista. Presta atenção, isso é um mistério, irmão. As pessoas não têm noção. Isso aqui já é quem está no terceiro nível espiritual para entender isso aqui. Eu vou ser bem claro com você, se eu explicar isso aqui para você, vou causar escândalo na sua vida, então eu prefiro nem pregar, tá? Vamos lá então, Lucas 9:46, o maior no reino dos céus. Começa assim, e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus tinha 12 discípulos, e eles brigavam entre si, eles ficavam conversando. Só que existia 3 desses discípulos que eram especiais para Jesus: Pedro, Tiago e João. E desses 3, tinha um que era mais especial ainda, que deitava a cabecinha no peito de Jesus, que era João, o mais novo. E os outros discípulos, provavelmente, ele percebia isso. E provavelmente os discípulos, João e Tiago, que eram irmãos, e até Pedro mesmo, Pedro era mais carrancudo, né? Mas creio que Tiago e João, que eram mais novos, ficavam falando, ficava tirando uma ondinha com os outros, porque Jesus, né, tinha algo especial com eles. E tinha. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si. Jesus pegou o menino, botou junto a si. E disse-lhe, qualquer que receber este menino em meu nome, receber-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for meninos, esse mesmo é grande no reino dos céus. Sabe o que Jesus quis dizer? Vocês podem brigar o que você quiser, mas se você não for dependente de mim, como um menino, como uma criança é dependente dos seus pais, não existe ninguém maior no reino de Deus. Só é grande no reino de Deus quem faz do seu braço o Senhor Jesus Cristo e Deus. Aquele que é dependente total do reino dos céus, de Jesus, do Espírito Santo de Deus, esse sim é grande no reino de Deus. Porque aquele que confia em Deus são como os montes de Sião que não se abalam e permanecem para sempre. Mas você que faz do seu dinheiro, do seu diploma, do seu braço, sinto muito. Você não é grande no reino de Deus, pelo contrário, você é pequeno. Aquele que é grande aqui na terra é pequeno lá. Você percebeu que as coisas é diferente pro reino de Deus? No reino de Deus é assim. O reino de Deus, se você é forte aqui, adivinha? Você é fraco lá. Se você é fraca aqui, você é forte lá, porque você é dependente. O reino de Deus é o contrário. Quando você é muito grande aqui, doutor, anelzão de teólogo, aí você é pequeno lá. Mas quando você é humilde aqui, você é grande lá. Você está entendendo? O reino de Deus é o contrário. Quando você é muito rico aqui, você é pobre lá. Quando você é muito pobre aqui, você é rico lá. Quando a Bíblia fala, Deus confunde os sábios dos anos com os ignorantes. Então quando você é muito burro, muito ignorante aqui, você é muito sábio lá. Meu Deus do céu. Isso é maravilhoso pra gente, o ser humano, porque o ser humano é cheio de falha, cheio de defeito. Você quer ser grande no reino de Deus? Seja como um menino, seja dependente do Senhor Jesus. Assim como o recém-nascido depende da sua mamãe, dependa do nosso Deus. Nosso Deus é muito grande. O nosso Deus é o Deus do contrário.
Ele pega as coisas vis desse mundo, o ser humano pequeno, e faz colocar entre os príncipes. Olha o rei Davi. O rei Davi, ele era um bastardo. Ele ficava escondido nos fundos da casa cuidando de ovelha. Ele nem ficava em casa direito, só ficava em pasto, dormindo ao relento. Mas Deus era com Davi, cara. Davi era um guerreiro. Antes de Davi matar Golias, ele falou para Saul: quem é esse incircunciso? Eu vou matar esse cara, eu vou matar esse maldito que está defamando o nosso Deus. Porque todo mundo ficou rindo na cara dele. Você é louco? Você é uma criança. Davi tinha 17 anos. Quem é você? Você nunca lutou, você nem é do exército. Davi falou: rapaz, você é louco? Eu matei foi um leão com as minhas mãos e um urso. Meu treinamento foi só esse. Você tá entendendo esse mistério? Davi foi o maior rei que o mundo já teve. Na verdade que ele foi o segundo. O maior foi o... esqueci o nome do rapaz, Sanaqueribe, não sei agora. Foi o único rei segundo o coração de Deus. O rei que nunca perdeu uma batalha. Davi se fez pequeno nas mãos de Deus nesse mundo. Ele foi humilhado. Mas nosso Deus exaltou ele. É isso que ele quer fazer com você. Você não está prestando atenção nisso. Deus, ele quer te exaltar. Ele quer te colocar entre os grandes. Mas você tem que ser pequeno, você tem que ser humilde. A soberba procede à queda. Amém? Eu posso orar por você nessa madrugada? Você quer ser pequeno? Você quer depender de Deus? Feche os seus olhos agora. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, faça que o homem seja pequeno, meu Pai, para que nós possamos depender o máximo de Ti, Deus. Da mesma forma que uma criança depende da sua mãe, dos seus pais, em todos os sentidos, até para limpar a própria bunda, Pai. É dessa forma que eu quero depender de Ti, Deus. Porque Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és um Deus zeloso, Tu és um Pai zeloso. Eu quero ser um filho especial para me depender 100% de Ti, Deus. Porque Tu és maravilhoso. Me pega nas mãos, Senhor. Me carregue, me leve junto de Ti, Senhor. Eu quero ser dependente 100% de Ti. Meu Pai, faça que essa pessoa seja dependente de Ti também, 100%, como um recém-nascido depende da sua mãe, até para botar o peito na boca para ele se alimentar, porque senão ele morre de fome. E assim eu quero ser dependente de Ti, Deus. E faça com que cada pessoa nessa madrugada seja dependente de Ti. Porque quando a gente é dependente de Ti, meu Deus, o Senhor nos protege, nos guarda. A pessoa é viciada, a pessoa é toda cheia de enfermidade, cheia de demônio, Deus, mas ela depende de Ti. Ela é pequena nesse mundo. E a Sua palavra diz que se queres ser grande no reino dos céus, tem que ser pequena aqui. Nós somos pequenos, dependentes 100% de Ti. Então, em nome de Jesus, seja dependente de Deus. Você sabe como você vai ser dependente de Deus? Entregando a sua vida para Ele, se convertendo a Ele, a palavra dEle. Não estou falando de religião, não. Eu não prego religião. Eu sou representante do reino de Deus nessa terra. Se você crê, digita aqui amém, eu creio. Então, glória a Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.